Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e romance de 2018, chamado Fale com as Abelhas. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um homem chamado Charlie, narrando como ele viu abelhas pela primeira vez durante a sua infância. No flashback, uma mulher chamada Lydia sai do trabalho e vai buscá-lo, junto com a sua sobrinha Annie. Charlie planeja encontrar pedras antigas para quando seu pai voltar, mas Lydia diz a ele que não sabe quando seu pai volta. Quando Lydia chega em casa, ela começa a chorar, mas Charlie vem ler para ela. No dia seguinte, um garoto da escola de Charlie bate nele, mas Charlie consegue lhe dar um soco e escapar. No caminho, ele encontra Annie, que o leva à Dra. Markham. Charlie diz à Dra. Markham que a sua mãe está indisposta e por isso ela não sabe que ele se envolveu em uma briga. Markham convida Charlie a ir à sua casa no próximo domingo para ver algumas abelhas. No domingo, a Dra. Markham conta a ele sobre seu hábito de contar segredos para as abelhas. Ele dá um pequeno livro para anotar as coisas que ele observar. Antes de ir embora, ele diz às abelhas que a sua mãe está triste e que ele não sabe o que fazer. Quando chega em casa, ele encontra o proprietário batendo na porta para cobrar o aluguel atrasado, enquanto a sua mãe se esconde lá dentro. Então ele entra e dança com ela para tentar animá-la um pouco. Quando Lydia pergunta sobre seu novo livro, Charlie diz a ela que um médico deu a ele. Mais tarde, Lydia vai para a casa de Markham e pergunta a ela por que um médico convidaria uma criança de 10 anos para ir à sua casa, mas fica surpresa ao descobrir que Markham é a própria médica. Em seguida, ela os convida para entrar. Enquanto conversam durante o chá, Markham diz que assumiu o consultório do seu pai depois que ele morreu e que seu pai ficaria surpreso por ela ter conseguido assumi-lo, já que as pessoas têm preconceito com médicas mulheres. Lydia conta a Markham como seu pai nunca gostou do pai de Charlie, Rob, e ela teve que ir embora com ele quando descobriu que estava grávida. Pouco depois, Rob foi para a guerra, mas voltou com poucas características do seu antigo eu, então ela ficou sozinha com Charlie. Ela revela a Markham que às vezes se sente separada de tudo, até mesmo de Charlie. Quando eles chegam em casa, Charlie pede para ir ver as abelhas novamente. Na fábrica, Lydia diz a Pam, a irmã mais velha de Rob, que Rob parou de pagar o aluguel. Então ela pede a Pam mais horas na fábrica, mas ela recusa e a insulta. Enquanto isso, a Dra. Markham vai ver um menino com sarampo. Markham diz à mãe, Sra. Bewick, para manter a sua filha pequena longe do menino para que ela não pegue a doença. A Sra. Bewick diz a Markham que lembra dela da escola e que não precisa de conselhos sobre como cuidar da sua filha, o que faz com que Markham vá embora. Quando Lydia e Annie conversam, Annie diz a Lydia que ela é uma mulher bonita e precisa se afastar de Rob. Mais tarde, Annie vai visitar o seu namorado George e pede a Lydia que minta para Pam, já que Pam não gosta de George devido à cor da sua pele. Em seguida, Lydia vai até a casa de Markham para devolver os seus livros. Ela diz a Markham que Rob os deixou e que ela não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Ela diz que escreveu para o pai pedindo ajuda e depois agradece pelos livros antes de ir embora. Depois, Lydia vai até a casa de Rob, o encontra arrumando suas coisas para ir embora e começa a chorar. Ela o lembra de um momento feliz do passado e diz que eles serão despejados, mas Rob diz que ela precisa aprender a cuidar de si mesma e do filho. Do lado de fora, Charlie vê o seu pai saindo. Enquanto isso, Markham conta ao seu amigo Jim como percebeu que as mulheres da cidade trabalham duro e se mantêm caladas, apesar de todos seus problemas. Ela acredita que pode fazer a diferença na cidade. Markham também compartilha suas queixas com Jim sobre a perda da esposa dele. Jim diz a Markham que acha que eles poderiam formar um bom casal e pede que ela pense no assunto. Em casa, Lydia recebe a carta que enviou ao pai para pedir dinheiro, que foi devolvida ao remetente. No trabalho, Lydia estraga alguns produtos devido à sua falta de atenção. Seu chefe, John, que é o marido de Pam, aparece bem na hora e começa a gritar com ela. Mais tarde, Lydia deixa a fábrica chorando. Do lado de fora, ela começa a chorar freneticamente, enquanto se esforça para acender o seu cigarro. Enquanto isso, Markham volta para casa da Sra. Bewick. Ela encontra a Sra. Bewick chorando e descobre que a sua filha havia morrido poucas horas antes, depois de contrair sarampo. Em seguida, Lydia vai ao bar para se embebedar e começa a dançar com um homem aleatório. Charlie vai procurá-la e se depara com o seu pai Rob se aproximando de outra mulher, Irene. No bar, Charlie encontra Lydia dançando com um homem e sai correndo. No caminho de casa, Lydia encontra Markham e lhe conta que perdeu o emprego. Markham conta a ela que perdeu uma menina hoje e que gostaria de tê-la visitado antes. Então Lydia lhe dá um abraço. Em casa, Lydia descobre que eles foram despejados e Markham os leva para sua casa. Quando chegam lá, Markham mostra os quartos de Lydia e Charlie.
Do lado de fora, Charlie escreve sobre as abelhas em seu livro. Com o tempo, Markham e Charlie trabalham mais com as abelhas, e Lydia trabalha para Markham como empregada doméstica. Mais tarde, enquanto Charlie e Lydia estão dançando, Markham se junta a eles. Logo, Lydia e Markham começam a dançar sozinhos. Charlie percebe que Markham comprou uma bicicleta para ele e sai correndo todo feliz. Lydia então abraça Markham para agradecê-la, e elas ficam abraçadas por algum tempo. Dias depois, quando eles vão juntos para a praia, Charlie pede seu barquinho e Lydia diz que eles terão que deixá-lo, mas Markham entra na água para buscá-lo. No mercado, Lydia encontra Pam, que lhe diz que Markham não é normal e que já foi pega no passado com outra mulher. Mais tarde, Charlie sai para brincar com o seu amigo John, que lhe conta que a sua mãe disse que Markham era uma garota má quando era jovem. Enquanto Lydia está trabalhando no campo, algumas abelhas pousam em seu pescoço e Markham vem ajudá-la a soprá-las gentilmente para que ela não seja picada. Ao se afastarem, elas quase se beijam, mas Markham diz que elas não devem. Algum tempo depois, Markham olha para Lydia enquanto ela está no banho. Lydia parece feliz em vê-la, mas Markham fecha a porta, deixando Lydia um pouco decepcionada. Na casa de Pam, Robbie chega com a sua nova mulher, Irene, com quem pretende se casar. Annie diz a eles que Lydia está trabalhando como governanta na casa de Markham e acha que ela tem um novo homem, o que desagrada a Rob. Enciumado, ele vai até a casa de Markham e diz a Lydia que ele é o único homem capaz de criar o seu filho e que é o homem certo para ela. Quando ela pergunta sobre Irene, ele tenta beijá-la, mas ela se recusa. Então ele a ameaça dizendo que pode levar Charlie quando quiser. Naquela noite, Markham e Lydia fazem amor e dormem na mesma cama. E na manhã seguinte, Lydia pergunta a Markham como ela descobriu que gostava de mulheres. Markham diz que gostava de uma garota chamada Rose, mas alguns rapazes se aproveitaram dela porque não aceitavam isso. Ela diz que seu pai lhe disse para deixar a cidade devido ao seu segredo, e desde então ela tem viajado por aí, até que veio para cá para parar de fugir quando seu pai morreu. No dia seguinte, enquanto Charlie e John estão brincando, eles encontram Annie e George se divertindo nos arbustos, mas George foge. Mais tarde, Charlie vai contar às abelhas o que George fez com Annie, e logo depois, Jean chega para visitar Markham. Enquanto comem, Charlie percebe que Markham e Lydia estão esfregando os pés uma na outra embaixo da mesa. Mais tarde, Jean e Markham dançam juntos. Depois, Lydia se junta a Markham para dançar e Jean fica chocado ao vê-las, fazendo-as parar de dançar. Markham então explica a situação a Jean. Ele a adverte de que Rob pode legalmente levar Charlie embora por causa disso, enquanto Charlie escuta tudo escondido. Ele diz a ela que as ações dela são irresponsáveis, mas diz que continuará verificando como ela está e depois vai embora. Depois que ele sai, Lydia e Markham se abraçam e Charlie as espia de perto. Quando Lydia vai dar boa noite a Charlie, ele pergunta se alguém vai levá-lo embora. Lydia pergunta por que ele pensaria isso, mas ele não responde. Algum tempo depois, Pam flagra Annie dizendo a George que está grávida dele. Enquanto Lydia está passeando, ela ouve algumas mulheres fofocando sobre o seu relacionamento com Markham. Quando chega em casa, ela pergunta a Charlie se ele disse algo às pessoas, mas ele diz que prometeu sempre dizer a verdade. Pouco depois, Annie chega para contar a Lydia que está grávida do filho de George. Então, Lydia lhe diz que não pode ter certeza que ela ficará bem, lembrando da sua experiência com Rob. Mas Annie diz que sim, porque George a faz sentir que pode fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, Charlie não encontra sua mãe em sua cama, mas sim na cama de Markham. Então ele tem um ataque de fúria e grita que a sua mãe sempre o deixa de fora e sempre guarda segredos dele. Ainda muito nervoso, ele vai para o seu quarto e começa a arrumar suas malas. Mais tarde, Markham diz a Lydia que Charlie precisa entender que ele deve ficar calado. Lydia lhe diz que não é possível fazer com que uma criança de 10 anos guarde um segredo. Ela diz a Markham que ele quer saber o que está acontecendo entre elas. E Markham diz a ela para se lembrar disso nas próximas semanas, quando a tensão aumentar. Logo, Charlie tenta fugir de casa, mas quando ele sai, descobre que as abelhas estão bastante agitadas. Então ele corre para a casa de Pam e conta a Rob sobre o que viu. Charlie pergunta a Rob se ele vai levá-lo, mas Rob garante que vai mantê-lo na casa de Pam até encontrar um lugar para ele. Logo, Markham e Lydia chegam à casa de Pam para procurar Charlie. Rob diz a Lydia que Charlie está hospedado com ele e que ele chamará a polícia para denunciá-la se ela voltar. Quando chegam em casa, Lydia começa a chorar. Enquanto isso, Pam entrega secretamente algum dinheiro a uma mulher chamada Miss Robson. Na semana seguinte, Lydia tenta se aproximar de Charlie na escola, mas Pam o leva para casa e não a deixa falar com ele. Logo, os negócios começam a desacelerar no hospital de Markham à medida que os boatos se espalham e as pessoas começam a vê-la com repulsa. Markham vai falar com Jean
que ele diz que os habitantes da cidade não mudarão de opinião sobre ela e que ela deve ir para outra cidade. Lydia perde a calma e tenta ir atrás de Charlie, mas Markham diz que ela precisa pensar bem para que Rob não chame a polícia. Markham sugere que elas digam a Rob que vão embora em silêncio e que ninguém precisa saber. Na casa de Pam e Rob trazem a enfermeira Miss Robinson para fazer um aborto em Annie à força. Em uma sala próxima, Charlie tapa os ouvidos. Quando Rob sai, o menino lhe diz que precisa ir ver as abelhas porque elas o escutam. Rob pede que ele pare de ser criança e comece a se comportar como um homem. Após a operação, Pam vai checar Annie, mas descobre que ela perdeu muito sangue. Quando Charlie ouve o grito de Pam, ele corre para o quarto, mas depois corre para a casa de Markham. Na casa de Markham, Charlie diz a ela que Annie precisa de ajuda. Quando Lydia tenta abraçá-lo, ele diz que ela prometeu que não mentiria para ele. Ela diz que ama Markham, mas que continua sendo a mesma pessoa. Ela explica que uma mentira não é um segredo e que ele não pode saber tudo sobre ela, mas não há um problema nisso. Markham vai até Annie e diz que ela precisa de um procedimento complexo. Enquanto isso, Rob chega à casa de Lydia para buscar Charlie. Ela lhe diz para sair, mas ele força sua entrada. Eles discutem sobre o relacionamento dela com Markham e Rob tenta se forçar a entrar, enquanto Charlie tenta abrir a porta. Quando não consegue, ele sai correndo para acordar as abelhas. Quando Charlie consegue agitar as abelhas, elas entram correndo pela casa, distraindo Rob, e isso dá a Lydia a chance de bater na cabeça dele. No dia seguinte, Annie acorda e Pam lhe agradece. Markham chega em casa e se junta a Lydia e Charlie na cama. Algum tempo depois, Charlie escreve em seu livro sobre as abelhas. Enquanto isso, Lydia arruma suas coisas para viajar com Charlie durante o inverno, e Markham sai para conversar com Charlie. Charlie conta a ela que a sua mãe lhe disse que ela virá encontrá-los em alguns meses, mas ele sabe que ela não vem. Na estação, Lydia diz a Markham que sabe que vai demorar um pouco até que ela possa se juntar a eles por causa do trabalho. As duas compartilham um momento de emoção e se declaram. Elas não se beijam porque estão em público, e Lydia segue para o trem. Mas Markham a segura e a beija mesmo assim enquanto as pessoas ao redor as observam. Quando o trem finalmente parte, as duas acenam enquanto lutam para conter as lágrimas. Markham caminha para casa enquanto as pessoas ao seu redor a olham com estranheza. Anos depois, Charlie, que agora é um homem adulto, fala sobre como a luz da sua mãe brilhava mais forte, porque Markham lhe mostrou o caminho, e o amor de Lydia deu a Markham a força para parar de fugir. Ele explica que a mudança também começou a se infiltrar na cidade. Logo, Annie e George são vistos caminhando juntos, e uma criança é vista removendo a pintura no hospital de Markham. Na cena final, enquanto está no trem, Charlie estende a mão para uma abelha que veio se despedir. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.